Então é o seguinte, ó. Vou começar aqui fazendo com vocês, pelo menos a parte da leitura, eu acho que já vai ajudar bastante. E aí depois vocês podem pensar na segunda parte da ordenação e dos cálculos aí. Então, primeira coisa, para a gente fazer essa leitura, a forma mais fácil que vocês têm é vocês pegar esse arquivo de dados que eu disponibilizei para vocês e colocar lá dentro do mesma pasta que vai estar o executável, que vocês não precisam trabalhar com caminho relativo do sistema operacional. Aí nós vamos fazer aqui uma importação aqui das bibliotecas básicas. Até aqui todo mundo fez, né? E aí, o seguinte, nós vamos criar um ponteiro para o nosso arquivo. Então eu vou vir aqui, vou criar um file, vou chamar ele aqui de ARQ, é um ponteiro, por isso que é o asterisco. E aí eu vou utilizar a função fopen, que aí nós vamos passar aqui qual é o nome do nosso arquivo, né, que vai ser o dados.txt. E aí nós vamos colocar aqui os formatos que a gente vai fazer. Se eu não me engano, para leitura é o R, eu acho que é isso mesmo. Uhum. Quer dizer que eu vou abrir esse meu arquivo para leitura. E aí agora, o jeito mais fácil da gente fazer isso aqui, igual eu comentei com vocês, é com fscanf. Por quê? Porque está padronizada essa entrada, ela é sempre igual. Ela é sempre 3 letras, depois um espaço, depois um número, depois um X, depois um número, depois um espaço, depois 3 letras. Então basta eu vir aqui e criar alguma coisa do tipo assim, ó, string não, né? Char, sigla 1, de tamanho 4, porque são 3 mais o fim da string, né? E, por exemplo, sigla 2 aqui também, de também tamanho 4. E aí eu posso criar 2 inteiros aqui, resultado 1 e resultado 2. Se eu fosse fazer essa leitura no scanf, eu faria da seguinte maneira. Como eu sei que são 3 letras, então eu vou começar lendo uma string, depois eu vou ler um espaço, depois eu vou ler um número, depois eu vou ler um X, depois eu vou ler um número, depois eu vou ler um espaço, depois eu vou ler uma string. Por isso que é o mais fácil é vocês fazerem a leitura com o scanf, porque você consegue determinar exatamente qual que é o formato de entrada para você fazer isso. E aí você troca. Aí você iria passar aqui, né, sigla 1, porque o primeiro é um vetor, ele não tem necessidade de pôr o E comercial. Segundo é o inteiro, precisa de pôr o E comercial. Terceiro é outro inteiro, precisa de pôr o E comercial. E quarto é uma string, não precisa pôr o E comercial. Qual que é a diferença do scanf para o fscanf? Muito simples, eu coloco um F aqui antes, e antes aqui eu coloco o arquivo que eu quero fazer de referência. Então, dessa forma, eu já estou lendo a primeira linha do meu arquivo aqui, lendo a string, o inteiro, o X, o inteiro e a string. Vou mandar imprimir aqui só para mim ver se dá tudo certo. Vou imprimir do mesmo jeito, a string, o inteiro, o X, o inteiro, a string. E vou pôr um /n. Vou imprimir do mesmo jeito. Vamos ver o que acontece com o nosso programinha. Olha lá, ele imprimiu já o primeiro resultado. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar aí, que está bem pequenininho. Isso, é só porque é um for, é só quando você sabe quantas vezes você vai ler. No nosso caso, a gente não sabe quantas vezes, então nós temos de utilizar outra estrutura, que é o while, o enquanto. E aí, a fscanf, tanto o próprio scanf, ele também retorna para a gente um valor quando a gente sabe que encerrou o arquivo. Então, enquanto ela for diferente de -1, quer dizer que eu estou lendo. Na hora que chegar no -1, quer dizer que chegou no final do meu arquivo. Se eu vier aqui e rodar agora, vocês vão ver que já vai imprimir todos os resultados aí para mim, utilizando esse while scanf aqui. Essa é a primeira parte do desafio, tá aqui. Que é você conseguir encontrar e identificar. Agora você sabe de cada jogo quem que é a sigla 1, quem que é a sigla 2, quem que é o resultado 1 e qual que é o resultado 2.
Segunda parte do desafio. A gente precisa, de alguma forma, ter esses times estruturados para eu poder conseguir guardar. Por quê? Porque são 12 times, não são times limitados. Eu sei que são 12 times. E aí eu vou precisar de guardar para esses 12 times vitórias, empates, derrotas e assim por diante. Então eu posso vir aqui e utilizar, por exemplo, aqui, criar uma struct chamada time, que ela vai ter um char sigla de tamanho 4. E eu vou começar com as básicas aqui, depois vocês colocam as outras. Eu vou fazer só vitórias, empates e derrotas. Depois vocês façam os restos aí também, que vocês calculam saldo, calculam etc. O que eu vou fazer? Eu vou ter de criar aqui, na minha principal, eu vou ter de criar um vetor para os meus times. E é esse vetor que depois vai ser ordenado. Então eu vou ter aqui um vetor aqui, times. Eu sei que esse vetor é de tamanho 12, que são 12 times. E aí eu vou ter de alguma forma, como eu não sei os times no início, e eu vou ir criando eles à medida que eu for desenvolvendo, eu vou ter de saber sempre qual que é o último time que eu criei. Eu vou criar uma variável aqui chamada de contador de time, que ela me indica o último time que eu criei. Como eu não criei nenhum ainda, eu vou começar no 0. O que eu vou fazer? Esse barulho é de quê? Ah, tá. Então eu vou vir aqui e vou criar uma variável chamada time1 e vou começar ela com -1. E vou criar outra variável chamada time2 e vou começar ela com -1. Por quê? Porque eu preciso saber qual que é a posição dessas variáveis time1 e time2 no meu vetor. Isso aqui eu compartilho com vocês lá depois, lá no Classroom, tá? Não tem problema não. Eu vou ter de vir aqui e vou rodar um for até o meu CT lá, que é meu contador de times, e vou ter de procurar. Por quê? Porque eu vou ter de ver se a minha sigla 1 for igual a desse time, eu vou guardar nessa posição time 1 o ID dessa posição que ele está. E da mesma forma a sigla 2. Eu vou fazer a comparação de igualdade. Comparação de igualdade com string. Comparação de igualdade com string, a gente usa o strcmp. Então, strcmp. E aí eu vou comparar a minha sigla 1 com o times na posição t.sigla. Se elas forem iguais, quer dizer que o time 1 igual a t. Faça a mesma coisa para sigla 2. No final, se caso o time 1 for igual a -1, quer dizer que ele não existe ainda no meu vetor, eu tenho de criar ele. Então eu posso vir aqui, time 1 vai ser igual ao CT, que é o último que foi criado. Times na posição time 1 ponto sigla igual. Aí na verdade eu não posso fazer igual, né? Eu tenho de fazer o str cpy. Eu copio a minha sigla 1 e aumento o CT, quer dizer que eu inseri mais um time. Da mesma forma, faço para o time 2. Pronto, dessa forma eu tenho que, quando os meus times existirem no meu vetor, eu encontro eles. Quando eles não existirem, eu crio eles aqui. E aí na hora que eu criar, eu tenho de zerar, né? Né, Gustavo? Eu zero as vitórias, zero os empates, zero as derrotas. Da mesma forma para o time 2 aqui. Zero as vitórias, zero os empates, zero as derrotas. Obviamente vocês vão zerar saldo, vão zerar tudo. Isso, justamente, para não pegar lixo. Na hora que você inicia essas estruturas, a gente zera elas. Depois que eu fiz isso aqui tudo, aí agora eu vou fazer aquela lógica. Como que eu sei que o time ganhou, gente?
Se o resultado do time 1 for maior do que o resultado do time 2, o que acontece? Time 1, o número de vitórias, o que eu faço com elas? E o que eu faço com o time 2? Aumenta a derrota. Se não, se o resultado do time 2 for maior do que o resultado do time 1, aí o que eu faço? Aí, se o do time 2 é maior do que o time 1 aumenta as derrotas e o time 2 aumenta as vitórias. E caso contrário, o que eu faço? Eu aumento os empates de ambos. O time 1 aumenta os empates e o time 2 aumenta os empates. Só isso. Aí vocês têm que fazer o mesmo procedimento agora. Saldo de gols, obviamente. Gol pró, gol contra e etc. No final aqui, eu vou rodar aqui só para me mostrar para vocês como é que tá vindo aqui até agora. Só para vocês verem o que a gente já tem. Time, barra T. Vitórias, barra T. Empates, barra T. Derrotas, barra N. Eu vou imprimir aqui. S, barra T. D, barra T. D, barra T. D, barra N. Aí nós imprimimos times T, ponto sigla. Times T, ponto vitórias. Times T, ponto empates. Times T, ponto derrotas. Vamos ver só se está tudo certo até o momento. Vou comentar isso aqui. Aí deu um erro. É porque eu coloquei um I aqui, né? Eu sou um animal. E aí deu outro erro. STRCMP. O que ficou faltando? Vamos ver. Observa, aí no final eu já tenho, ó, a sigla, quantidade de vitórias, quantidade de empates, quantidade de derrotas de cada um deles. Ainda não está ordenado, ainda não está tudo pronto, mas já é um caminho para vocês agora continuarem. Vocês usam a mesma lógica para poder aumentar saldo de gols e diminuir, e depois que fizer toda a contabilização, aí tem de fazer a ordenação, que aí a ordenação vocês já sabem, a ordenação não tem muito segredo não. Beleza? Isso aqui eu acho que dá para começar já. Então eu vou colocar esse arquivo para vocês lá dentro do Classroom, junto com essa aula. E aí nós podemos colocar a data aqui para poder entregar no dia 3, quinta-feira. Aí... não, eu vou alterar lá. Vamos colocar para o dia 3. Semana que vem eu não vou ter aula com vocês, porque os dois, tanto terça quanto quarta, vai estar no feriado do carnaval. Mas eu vou colocar para vocês entregarem até o dia 3, na quinta. Fechou?